Então, eu estudei no Vieira na época de 75 até mais ou menos 82, 83. Tá? Eu vim, na minha época tinha o chamado vestibulim, eu vim do Beatriz Lopes, eu estudei no Beatriz até a 8ª série, aí depois eu vim aqui para o Vieira, terminei o ensino médio aqui, e aí aqui eu me identifiquei com uma professora que era muito boa, Edmeia, de Educação Física, foi onde eu optei por essa profissão, né? Professora de Educação Física. Aqui na época funcionava o primário também, então não mudou muito em termos de estrutura física, não mudou muito aqui. A gente sempre teve esse espaço físico bem grande para a educação física, né? Só que, claro, naquela época nós tínhamos assessoria de dentista, tínhamos uma biblioteca bem atuante, tínhamos um laboratório, que ele era bem assim, forte, o trabalho feito no laboratório. Aí com o passar dos anos, né? O governo não investe muito, tem vários problemas, essas coisas foram ficando meio esquecidas. E eu lembro que quando a gente entrava na escola, a gente passava pela parte de baixo, tinha umas caixinhas que a gente colocava a carteirinha lá dentro, e na hora os funcionários eles carimbavam, né, compareceu ou faltou, e devolvia a carteirinha para os alunos. Na época também a gente utilizava, não era uniforme igual é atualmente, mas tinha aquela época de avental, né? A gente utilizava uns aventais eu tinha o símbolo do Vieira, da escola, né? E a gente entrava dessa forma na escola. O que eu lembro mais era, assim, a parte de campeonato, que eu sempre fui assim, na educação física eu tinha bastante habilidade, sempre me destaquei em termos de turmas de campeonato, de treinamento, né? Que eu jogava voleibol e basquete. E de professores eu lembro de alguns, sim, que alguns infelizmente já são até falecidos, né? Como o professor Amil, o professor Públio de biologia, né? Alguns professores, e até, acho que até uns 2, 3 anos atrás, a gente tinha um professor também que ministrava aulas aqui, o professor Wilson, tá? Que eram alguns professores que, assim, no finalzinho, quando eu estava para sair da escola, eles também já estavam atuando aqui, né? Dando aula aqui no Vieira. Então, porque assim, o Vieira ele tem uma coisa mágica, né? Aqui eu acho assim, ou você ama a escola ou você sai da escola e não atua mais aqui. Porque realmente é uma escola que os professores são interessados, são comprometidos, eles gostam de trabalhar nessa área, né, que é bem difícil, que é a nossa área de educador. E então eu vejo o Vieira de Moraes como uma grande potência, não só em termos de estudo, mas também em termos de esporte. Por eu ser da educação física, eu me identifico mais, né? E eu acho que o Vieira é uma escola, assim, que da região que ainda mantém, sabe, essa característica de o aluno ele sai daqui preparado para poder prestar uma faculdade, realmente atuar em cursos técnicos. E graças a Deus a gente tem vários alunos muito bons aqui, sabe, que prestam USP por todas as dificuldades que eles têm, né, que eles não têm tanta assim facilidade quanto um professor de uma escola, um aluno de uma escola particular tradicional de São Paulo, que tem acesso também, além da escola, a cursinhos, outros materiais para poder se preparar, né, para uma faculdade boa. O Vieira, mesmo com todas as dificuldades que a gente consegue alunos que têm um retorno bom, que vêm visitar ou como professores, ou então como outras funções, médicos, dentistas, advogados, que voltam aqui e falam, olha professora, eu sou isso graças ao Vieira que deu todo esse apoio para a gente. Olá pessoal, fui estudante do José Vieira em 1992, onde concluí o 2º grau. Um dos momentos mais marcantes para mim no Vieira foi ter feito os festivais musicais através do Grêmio do colégio. Também tive momentos legais com vários professores bacanas que tivemos no Vieira. Meu nome é Pedro Portão, sou publicitário hoje e músico profissional. Quero deixar aqui também os meus parabéns à Escola José Vieira de Moraes pelo seu aniversário de 50 anos. Bom, eu trabalho no Vieira há 23 anos, iniciei a minha vida
nessa unidade escolar em 1989. E o Vieira passou por várias etapas, né, vários instantes, vários momentos. E no final dos anos 80, o Vieira tinha um conceito na nossa comunidade como uma boa escola. E isso que me chamou a atenção para pedir remoção para essa unidade escolar. E é interessante, quando eu cheguei aqui, haviam professores extremamente acadêmicos e, ao mesmo tempo, extremamente populares, né, com os estudantes. Eu me lembro de professores que acabaram fazendo o papel de me agregar a essa comunidade, como o professor José Amil, já falecido, professor Elzio de Física, professor Públio de Química, professora Ana e professor Jesuíno de História, professor Wilson Miato de Física. Esses professores davam ao Vieira de Moraes um ar de cátedra, né, uma escola extremamente tradicional. Eles lentamente foram se aposentando e já no final dos anos 80, dos anos 90, Vieira entrou em declínio. Foi um período complicadíssimo, havia uma série de conflitos, brigas internas, tanto entre nós professores como também entre os alunos. Eu diria para vocês que o Vieira, nesse final dos anos 90, entrou no fundo do poço. Foi quando, através de um convênio com da SU3 com a Universidade de São Paulo, nós recebemos a visita aqui de uma pedagoga, que ela propôs uma reflexão na unidade. Na época, estava iniciando essa coisa de ter coordenadora pedagógica, e nós tínhamos uma coordenadora de nome Mariana. E a Mariana, junto com essa professora da USP, tentavam buscar qual era o perfil ideal para a escola, né? O que o Vieira de Moraes poderia construir daquele momento em diante. Que é interessante que a gente discuta isso, porque é mais ou menos o que o Vieira é hoje, foi forjado naqueles encontros. E nós, enquanto instituição, nós pensamos o seguinte, que o Vieira tinha um caráter na comunidade de uma escola tradicional, uma escola com um pouco de rigidez, um pouco de disciplina, mas que tinha uma vocação, que era projetar e levar o aluno à universidade. E foi isso que foi feito. Nós iniciamos então um projeto discutindo com a comunidade a inclusão do uniforme, do uso de carteirinhas para identificar o aluno a entrar na unidade escolar, porque nós tínhamos muita gente que não tinha nada a ver, que acabava pulando os muros e ficava o dia inteiro na quadra de esportes, né? Quer dizer, foi uma série de situações exatamente para dar condições para esse aluno que estava matriculado à unidade tivesse um mínimo de segurança para transitar dentro do prédio escolar. E esse resultado, eu acho que é bastante visível hoje no Vieira de Moraes, porque pode parecer contraditório, mas ao mesmo tempo que se torna uma escola mais tradicional, o aluno que escolhe estudar no Vieira de Moraes, ele sabe que ele vai entrar numa escola que vai ter um nível de exigência, tanto comportamental como educacional, e isso acaba beneficiando e favorecendo a nós professores. Uma vez que nós temos alunos mais interessados, alunos que têm um projeto de vida que, ao nosso entendimento, passa ou por uma boa formação técnica ou então por um projeto universitário. E ao longo dos últimos anos, o Vieira ele vem se constituindo na nossa comunidade como uma boa escola, o que para nós é muito interessante. A escola, aí, ao longo da sua história, ela foi desenvolvendo uma série de projetos e uma das ideias da coordenação dos últimos 3 anos para cá foi resgatar projetos que tiveram sucesso na escola, projetos que tinham uma proposta pedagógica que contribuíam para a formação dos nossos educandos. Então, um desses projetos que nós resgatamos foi o projeto Vamos a Santos. E a intenção era a ideia de novos lugares para aprender, que esses alunos, muitos dos nossos alunos, nós percebemos que não conheciam outras cidades, ou mesmo nós temos alunos que vêm, por exemplo, de Parelheiros, de regiões distantes, que não conheciam novos lugares, e a intenção foi associar, juntar num projeto só a ideia de tirar novos lugares para aprender, então tirar os alunos aqui de dentro desse ambiente escolar e mostrar no cotidiano, no dia a dia, o que mais nós poderíamos aprender. E aí, nesse sentido, foram reunidos professores das disciplinas de biologia, geografia, história, física. Então, reunindo essa equipe de trabalho, que esses alunos saíssem daqui, que aprendessem desde o ônibus. Então, já a entrada no ônibus já começa com a ideia de aprender. Então, ao longo do caminho, ao longo do trajeto, os professores dando aula, então o professor de geografia
falando da questão do relevo, professor de biologia falando da fauna, da flora de Santos até de São Paulo até a cidade de Santos, professor de história falando da importância de Santos, a importância de Santos para São Paulo, toda a parte histórica, e lá nós contratamos alguns guias que foram percorrendo aí todo o roteiro traçado, então a Bolsa do Café, Montserrat, então sempre pensando na importância da cidade de Santos para São Paulo e a importância histórica também. Neste ano nós tivemos também o Sarau de Música e Poesia. Foi um evento bastante interessante para a escola, porque a proposta deste ano era que os alunos, o Sarau ele é temático, então todos os anos, essa já é a 5ª edição. Desde a primeira edição sempre tem um artista homenageado. Neste ano a temática, o artista homenageado era o grupo Charlie Brown Jr. e a intenção era que os alunos cantassem uma música, fizessem um cover de uma música do Charlie Brown, que fizessem uma composição própria e que também cantassem uma música em inglês. A ideia é de dialogar aí com os professores de língua inglesa. E foi uma atividade bem bacana para a escola, uma tarde muito gostosa, onde os alunos puderam vir, mostrar os seus talentos. A ideia é de mostrar que a escola é viva. A escola não é só aquilo que acontece na sala de aula, o professor ensinando, o aluno ali aprendendo ou ali nessa sala de aula fechada. A ideia é mostrar que essa escola ela tem outras dinâmicas. Os projetos eles vêm nessa linha. Temos outros projetos menores, como por exemplo o projeto dos professores de educação física, trabalharam com a ideia de doação. Então os alunos que participavam dos campeonatos, eles trariam, não era algo obrigatório, mas foi feito um grande incentivo nesse sentido, para que os alunos trouxessem fraldas, para que trouxessem brinquedos, e tudo isso foi doado a um orfanato. O projeto do Halloween também foi um projeto encabeçado pela professora Lilian de inglês, mas que acabou englobando aí vários professores de outras disciplinas, sobretudo os professores de artes. Então houve uma comunicação entre esses professores e saiu uma festa super bacana, desde a sua decoração, os alunos puderam aproveitar aí nos 3 períodos. E são esses os projetos da escola. Há a intenção que isso aumente cada vez mais e o tempo vai passando e a gente vai mexendo com isso.